Ela entrou na igreja como quem entra no labirinto, oferecida em casamento para salvar a sua família. Ele esperou no altar como quem espera um amor. O contrato dizia dever. O coração teimou em destino. Na cidade de Rouen, Sophie, camponesa orgulhosa, aceitou se casar com Pierre Leblanc para livrar o pai da ruína imposta por credores. O noivo, marcado por uma leve deformação no braço, carregava também cicatrizes de desprezo e pressão por um herdeiro. O que começa como uma barganha vira travessia entre esperança, jardins e tempestades de intrigas. Dois desconhecidos aprendem a se reconhecer e a escolher, enfim, um ao outro. Histórias e Amores apresenta Oferecida em casamento e escolhida pelo coração. De onde você assiste ao vídeo? A marquesa Lia Leblanc exigia que seu filho se casasse e lhe desse um herdeiro. Pierre era rejeitado pela sua ligeira deformidade de nascença no braço. Apesar de sua aparência atraente, as donzelas em Rouen, em idade de casar, o rejeitavam por o considerarem um inválido e deformado. Para ele, restava apenas as mulheres que cobravam para se entregar em seus braços. Por isso, vivia em completa solidão, rejeitando os eventos sociais para não ser visto como uma aberração. Quando a marquesa Leblanc soube que na cidade havia um homem doente, em dificuldades financeiras, e que possuía uma bela filha em idade de se casar, ofereceu uma quantia para que ele aceitasse o casamento de sua filha com Pierre. Murilo, um camponês e pai de Sophie, sentiu-se humilhado com a proposta e recusou o acordo. No entanto, quando Sophie soube que poderia ajudar o pai, pagando um tratamento de saúde e liquidando as dívidas da família, aceitou o acordo. Apesar de imaginar que o noivo devia ser uma pessoa horrível, pois precisou oferecer dinheiro para conseguir se casar. A igreja de Sainte-Marie ressoava um brilho de ouro e murmúrios. Sophie caminhou em direção ao altar com passos medidos, como quem conta sementes para não desperdiçar o pão do amanhã. Os olhos dela, lindos e inquietos, eram o único ponto de rebeldia sob o véu. No altar, Pierre a esperava. Jovem, belo, os traços finos lisos como porcelana, a postura firme, apesar da deformidade no braço que o constrangia. Quando os olhos deles se encontraram,
Algo silencioso se moveu, como se o ar, por um instante, mudasse de dono. Pelo meu pai, pensou Sophie, lembrando da tosse cansada de Murilo, do pomar sem alimentos e das intermináveis dívidas inchadas como nuvens de fim de verão. Para agradar a minha mãe e, quem sabe, ser amado como sou, pensou Pierre, ouvindo ao fundo o metal da voz da marquesa. É tempo de herdeiros, de respeito, de posição. Ao olhar para Pierre, Sophie se surpreendeu com a sua beleza e pensou: qual é o mistério que o envolve? Pois ele é muito bonito. Por que precisou comprar uma esposa? Os votos foram ditos, a promessa selada. O mundo, entretanto, não mudou de lugar, apenas o coração deles. Sophie foi conduzida a um quarto que não era o de Pierre, apesar da marquesa exigir que ela ficasse no quarto do filho. Sophie, eu não vou exigir que você concorde em dormir comigo. Sei que você precisa me conhecer melhor e, quem sabe, gostar um pouco de mim. Sophie agradeceu a compreensão de seu marido e se retirou para o seu quarto. A mansão Leblanc parecia uma partitura de regras, criados que falavam com os olhos, corredores que guardavam segredos, um jardim onde a perfeição das roseiras fazia qualquer respiração parecer barulho. Sophie aprendeu depressa o peso dos talheres e das pausas, mas buscava refúgio na estufa. Lá, o cheiro doce de jasmim lhe devolvia a coragem. Pierre rondava as manhãs com discrição. Evitava impor pressa. Preferia oferecer presença. À noite, tocava um piano enquanto ela lia na sala. Esta casa sabe a eco, disse ela numa tarde no jardim quando ele se aproximou. Eco de quê? Ele perguntou. De coisas não ditas. Pierre sorriu de leve. Talvez possamos ir trocando os ecos por palavras. Eu me acostumei a viver sozinho e não sei muito que palavras usar em sua presença. Ela sorriu, reparando os belos olhos de Pierre. Tudo bem, Pierre. Nós não estamos acostumados a conviver, mas se eu estiver incomodando com a minha presença, posso me retirar. Não, você é muito gentil comigo e paciente. Precisamos conversar mais e, quem sabe, um dia concretizarmos o nosso casamento. Pierre sentiu que poderia haver esperanças para os dois e caminharam entre canteiros. À medida que os dias corriam, o silêncio deixou de ser armadura e se tornou caminho. Falaram de infância, de medos, dela subindo em macieiras para ver o mundo de mais alto, dele aprendendo a lidar com o braço mirrado e com pouco movimento. Num fim de tarde de chuva, Sophie buscou um volume nas prateleiras altas. A escada rangeu. Pierre, às suas costas, ergueu o braço são. A manga roçou de leve o ombro dela. A pele sentiu
antes do nome. Ele entregou o livro devagar. Os dedos tocaram um átimo a mais que o necessário. A chama de uma vela tremeu. O resto do mundo pareceu recuar um passo, respeitoso. Pela primeira vez, Sophie o desejou em silêncio. No início do casamento, a cidade sussurrou. A camponesa comprada. A marquesa negociou a honra. O rapaz precisa de um herdeiro. Renata Duclos, a cortesã que passava algumas noites com Pierre e que depois dele casado não a procurou mais, saboreava cada farpa. Circulava pelos bailes, sorria com os dentes e espalhava especulações como quem semeia veneno no ar. Certo dia, a marquesa chamou o filho ao escritório da mansão. Meu filho, você ainda não está no mesmo quarto que a sua mulher? Como pensa em ter um filho desse jeito? Mãe, a voz dele era calma, mas o nó na garganta era antigo. Eu jamais tomaria uma mulher à força. O mundo não é feito de gentilezas, devolveu a marquesa. Eu paguei caro para ela ser a sua mulher. Assumo seu papel de marido e logo terei um neto nesta casa. Pierre deixou o escritório como quem desce uma escadaria invisível. No corredor, cruzou com Sophie. Em seus olhos, ele encontrou compreensão. E no dela, um brilho que lhe pareceu desejo. Eu não vou apressar você, disse simples. Quero que você queira estar em meus braços, ainda que só um não seja deficiente. Tentou um sorriso. Eu espero. Sophie concordou. O coração dela, que aprendera tão cedo a negociar, descobriu ali um gesto que não tinha preço. Respeito. Meus caros, por Sophie, Pierre já seria o seu marido realmente. Mas como dizer para ele que ela o desejava? Ela aguardaria um momento oportuno. Mas em sua mente uma pergunta era constante. Quando ele terá coragem de me tomar em seus braços? Em uma tarde, uma tempestade desabou sobre a mansão. Sophie correu para o jardim, rindo. A água era uma infância que voltava. Pierre, rendido ao riso dela, foi atrás. Pararam sob a pérgola encharcados. Ele tocou de leve a cintura dela, pedindo licença com a ponta dos dedos. Com isso, ela passou as mãos ousadas pelo corpo dele, curiosa por senti-lo. Não haveria maior sinal de que ela o desejava do que aquele. O abraço veio antes do beijo, inteiro, quente, apressado. Pierre não podia desperdiçar aquele momento tão esperado. A chuva costurou suas respirações no mesmo tecido. Os dois ficaram namorando sob o pergolado por uma tarde inteira. Aquela noite prometia deliciosos momentos entre os dois. E, de fato, foi. Pierre entrou no quarto de Sophie sem pedir licença. Sophie, à janela, segurava uma rosa como quem segura o próprio coração acelerado, envolto em emoções. Ele parou a um palmo. Eu não tenho pressa, repetiu, mas tenho vontade. Eu te quero desde o primeiro dia que te vi. Ela respirou. O coração, por fim, falou mais alto que os medos. Eu te desejo há muito tempo, Pierre.
disse sorrindo. Meus queridos, poderia haver sinal maior do desejo de Sophie quando ela mesma confessou com as próprias palavras? Ele sorriu e a tomou nos braços. Era chegada a hora dele demonstrar o amor que sentia por ela. As velas desenharam ouro nas paredes. As mãos aprenderam a linguagem que os lábios prometiam. Foi uma noite alucinante e esperada pelos dois. Mãos que descobriam cada curva de corpos que estremeciam ao suave toque, lábios que sussurravam palavras obscenas nos ouvidos, gemidos entrecortados com suspiros de prazer e olhos que brilhavam de desejo. Quando adormeceram, era como se o mundo coubesse num abraço. O sorriso em cada lábio era a prova de que o momento foi amplamente satisfatório para ambos. Os meses andaram. A marquesa, temendo o vazio de sua linhagem, alternava severidade e silêncio. Renata Duclos continuava a espalhar mentiras e fofocas sobre o casal, mas a cidade, contudo, já tinha visto que os dois passeavam felizes e sorridentes pelos jardins e não acreditavam mais nas mentiras proferidas. Em um dia, quando Sophie anunciou a gestação, a mansão pareceu respirar inteira. A marquesa, feliz e sorridente, pôs a mão no ombro do filho. Não pediu desculpas, a geração dela raramente sabia fazer isso. Mas o gesto foi um começo. No outono, nasceu Marta, forte e chorona. O sino da igreja de Sainte-Marie replicou como na primeira cena. Só que, desta vez, o som parecia anunciar não um contrato, mas um capítulo escolhido. No aniversário de 1 ano de casamento, Pierre levou Sophie à mesma igreja. Renovaram votos simples. Eu te escolho, não porque devo, mas porque quero, hoje e amanhã. E, ao saírem, o vento de Rouen brincou com os cabelos de Sophie como quem sabe. A felicidade mora em 2 corações que se amam. Se esta história tocou você, deixe um coração nos comentários, curta, compartilhe e se inscreva no Histórias e Amores para mais romances poéticos toda semana.